O que pode mudar na minha vida quando eu entendo que Jesus morreu por mim? No estudo de hoje, nós vamos conhecer a história de uma mulher que foi impactada pelo amor de Deus e teve a sua vida transformada. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Como é que está a sua semana? Como é que você passou? Quinta-feira, né? Como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo? Mais ou menos? Não conforme você esperou? Momentos ruins essa semana? Eu espero que você sinta a graça do Senhor Jesus, o seu poder sobre sua casa, sobre sua família. E se você está passando um momento difícil, um momento desafiador, um momento triste, não sei em que área, talvez sua saúde, talvez o contexto familiar ou econômico, não sei. Quero dizer para você que nada passa despercebido aos olhos do Senhor Jesus. Nada. E nós estamos juntos aqui na Novo Tempo para orar com você. A gente tem programas de oração, né? Um lugar de paz. Estamos juntos para estudar a Bíblia com você. Temos mensagens da Palavra de Deus para que seu coração possa olhar e dizer assim, existe esperança. E aqui no programa Escola Bíblica nós temos a oportunidade de estudar as revistas que nós preparamos aqui na Escola Bíblica Departamento para entregar aí na sua casa sem nenhum custo. Por isso, faça contato com a gente. Estamos nessa temporada estudando o tema Eu no Universo, como encontrar o significado, as razões da minha existência, qual é a minha identidade se eu me apresento como um cristão. Você que está conhecendo o cristianismo, quais são as características? Lembrando que as revistas são produzidas nos levando à compreensão do texto bíblico. Liga para a gente agora, 0 operadora 12 21 27 31 21 e peça a sua revista Eu no Universo. Lembrando que esse material é sem custo. Por quê? Porque ele tem o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Quero agradecer primeiro a você que é um anjo da esperança, você que tem feito sua doação. Se você não é, quero te convidar a ser um anjo da esperança, fazer sua doação, qualquer valor. Lembrando que a gente está agora num mês especial, que é o de doação em dobro para quem é doador, para quem foi, para resgatar. E se você não é, para fazer a sua doação. Por quê? Porque no mês que vem a gente quer lançar uma nova revista Esperança com novos temas para você estudar junto com a gente. Eu creio, a base daquele que quer um dia viver a eternidade. E eu convido você a fazer a sua doação para que a gente publique e distribua sem custo a nova revista Esperança. É só você ligar agora para a nossa equipe do Anjos. É o 0 operadora 12 21 27 30 30. Essa é a nossa equipe do Anjos que está pronta para te atender até 11h30 da noite, tá? 0 operadora 12 21 27 30 30. Lembrando que você vai receber aí, a gente está dando um presente, né? Para você lembrar que é um bottom, para você lembrar que você faz parte deste grupo que leva esta mensagem de salvação a todas as pessoas. Tá bom? Então, não esqueça. E a semana que vem, meu diretor, que eu vou apresentar uma novidade, então é semana que vem vai ter uma novidade. Posso adiantar já? Só um pouquinho, só um pouquinho. Ele está dizendo aqui, não, por favor, vou ligar para você. Se prepare, tem presente, tem presente. Como diz meu diretor, tiene regalo. Certo, meu diretor? Falei certinho? Falei certinho? Então vamos lá.
Quero orar com você para que a gente entenda o que nós vamos estudar hoje. Vamos concluir o tema dessa semana entendendo quão importante é compreendermos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nós vamos abrir Tua palavra mais uma vez. Hoje a gente vai ler uma história. Nos dê compreensão para a gente mergulhar nessa história. Tirar ali detalhes de quanto o Senhor nos ama. Quanto o Senhor deseja dar para a gente salvação, nos perdoar. Que a mensagem toque o nosso coração. Eu peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia. Eu vou ler alguns textos, mas hoje eu vou me deter aqui em uma história, vou fazer uma coisa que eu gosto demais, que é mergulhar numa história da Bíblia, sabe, ver os detalhes, a narração do texto bíblico, por que o autor foi inspirado ao colocar esses detalhes aqui, tá bom? A gente vai estudar juntos aqui. Vamos lá. A gente está trabalhando o tema da salvação em Jesus essa semana. Jesus morreu por mim, o significado que isso tem, a gente vai aprofundar hoje mais. Só para a gente relembrar, porque isso aqui é importante, a gente falou ontem, por exemplo, que todos nós somos pecadores, todos carecemos da graça. E há um processo de mudança, um processo de transformação que acontece diariamente na nossa vida. Se eu caio, o Senhor me dá uma nova oportunidade. Isso não quer dizer que o indivíduo vai ficar com essa... assim, ele vai viver de forma desregrada porque o Senhor vai lhe dar perdão. Não é isso. Até porque quando ele aceita o Senhor Jesus, ele tem uma nova percepção do que é o erro, do que é o pecado, e ele não busca essa mudança por suas próprias forças, ele busca estar do lado do Senhor Jesus, e esse processo de mudança acontece, a gente viu ontem, que é tornar o indivíduo mais amorável, amoroso, né? Mais amoroso, ou seja, resgatar a natureza, que é a natureza divina. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando o homem pecou, houve essa separação. Então, o Senhor quer devolver para a gente a natureza amorosa, todo dia, cada dia, tá? E para isso a gente precisa reconhecer que a gente é pecador. O texto de Efésios capítulo 2, verso 1, Ele, o Senhor, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então aqui, a gente pode aplicar de duas formas, né? Somente através de Deus vem a vida, tá? E a vida, literalmente, né? A gente morre, o Senhor vai dizer lá, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele me dá vida, se um dia eu morrer, eu vou acordar para ter vida eterna. Agora, eu sou condenado pelos meus pecados, porque a minha natureza é pecaminosa. Mas Ele me dá vida, e porque eu estou morto, eu não tenho visão correta. E Ele, através do Seu Espírito, me concede vida, uma nova oportunidade. Versos 4 e 5 da carta de Paulo aos cristãos na cidade de Éfeso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O Senhor me dá a oportunidade, o Senhor me dá a vida, o Senhor me dá uma nova perspectiva. Estou falando para você nesse momento que talvez perdeu a razão, o sentido para viver, você não encontra motivos, você não quer, cometeu erros, equívocos, foi abandonado, esquecido. Quero dizer para você que o Senhor te dá a vida, o Senhor te dá uma nova oportunidade. Nele, por sua graça, definitivamente, nós somos salvos. Verso 8 e 9,
porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, eu não vou fazer práticas para que não seja mérito meu, por isso as obras, as práticas que o indivíduo tem na vida, as boas obras, elas são o seu estilo de vida por ter, pela fé, aceito o Senhor Jesus. Por isso a gente vai ter que equilibrar. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque não tem como ter vida e não viver. Dá para entender isso? Não tem como ter aceito o Senhor Jesus pela fé e não viver um novo momento, não evidenciar isto. Então não é aqui. A gente olha, às vezes, a Bíblia de forma muito mais de análise, né? Ah, Paulo está dizendo uma coisa, Tiago está dizendo outra, por que Jesus não disse isso? A mente do indivíduo, do público, o público que recebe, o público-alvo da Bíblia, não é a mente ocidental que olha assim para analisar, não. Ele olha para complementar as ideias. Então, o que Paulo está dizendo aqui, e Tiago vai confirmar, é que pela fé, nós agora temos um novo estilo de vida. E não é mérito aquilo que eu vou fazer, não. Senão, eu vou achar que eu vou mudar através da minha prática. E não é assim, tá? Para isso, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versos 36 e 50, e a gente vai recordar a história de uma pecadora que ungiu os pés de Jesus. Alguns comentaristas, a gente tem muita discussão sobre esse texto, mas não quero fazer análise nesse sentido. Eu quero explorar o texto bíblico, que era mulher pecadora. João vai relatar a mulher na casa de Simão, em Betânia. Mateus também vai fazer, Marcos também. Mas eu não quero discutir a origem de quem é, quem não é. Eu quero analisar aqui com você a atitude desta pessoa relatada no Evangelho de Lucas, tá? Então vamos lá, vamos ler aqui. Convidou um dos fariseus, convidou a Jesus, tá? Para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Só para a gente relembrar, não sei se você lê a Bíblia normalmente ou não, quando a gente destaca a classe que esse indivíduo pertencia, fariseu, a gente tem a percepção, a gente tem a compreensão de que era um grupo específico, religioso, admirado, zeloso com a palavra de Deus. O grande propósito do fariseu era tornar a Escritura compreensível para o dia a dia. Hoje, quando a gente lê fariseu, a gente já olha numa perspectiva negativa, porque a gente tem informações e a gente vê Jesus, muitas vezes, agindo de forma muito dura em relação aos fariseus. E qual era o problema dos fariseus? É porque eles começaram a dizer o que a palavra não dizia, criaram muitas emendas, né? Emendas no sentido assim, muitas emendas para a lei, ou seja, não foi isso que Jesus disse, e eles começaram a dizer, não, foi isso que Jesus disse. E Jesus os condena, porque Jesus os constrange pela forma como Jesus apresenta o Evangelho. Então, essa é a característica desse indivíduo. Ele vai ser identificado na sequência como Simão, tá? E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Uma outra informação, um perfume que tinha muito valor, 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. Levou. Por que levou? Como um ato, a gente vai ver na sequência, de gratidão por aquilo que ela havia recebido. E ela vai à casa. Verso 38, e estando por detrás, aos seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Uma atitude
extraordinária para aquela situação. Verso 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Isso aqui é uma outra característica importante. Para o fariseu, o religioso, o Senhor não perdoaria pecados. O Senhor fazia com que o indivíduo buscasse cumprir a lei para receber méritos dele. Por isso que impressiona a atitude dessa mulher e quer constranger. Mas tem outros detalhes na história que são importantes aqui. Então vamos lá. Verso 40, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Há um reconhecimento, tá? Isso aqui é um outro detalhe importante. E aqui, dessa primeira parte, lembra que o autor bíblico ele faz uma descrição da mulher. Primeiro, faz a descrição do fariseu, aquele que achava que não precisava do perdão, né? Ou que ele tinha que conquistar. Faz a descrição da mulher e faz a descrição do que a mulher faz. Então, a denomina como pecadora, denomina o fariseu, aquele que o convidou, e a atitude dela. E no meio dessa descrição da história, ele vai contar uma parábola. E depois ele vai resgatar de novo o que a mulher faz. A gente vai entender. Vamos lá. Aqui. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. E aí vem a pergunta que Jesus faz: qual deles, portanto, o amará mais? Então Simão respondeu: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Dá para entender a história até aqui? Dá para entender? Aquele que não acha que deveria ser, né, que não precisaria do perdão, aquela que acha que aquela que recebeu o perdão prepara um presente e leva para uma ocasião, para aquele momento de refeição, unge, enxuga. E agora ele é questionado pelo que está fazendo. E Jesus conta uma parábola. E a parábola é: 2 tinham dívidas, um tinha uma dívida maior. O Senhor perdoou os 2. Qual vai amá-lo mais? Qual sentiu o verdadeiro, foi mais impressionado pelo estado em que estava? Aquele que devia mais. E Jesus disse: julgaste bem. Vamos lá. Sequência. 44. E voltando-se para a mulher, retoma o momento. Disse a Simão: vês esta mulher? Você está olhando essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, não me beijaste, não me saudaste com ósculo. Entretanto, como um cumprimento dentro da cultura. A gente vai entender isso já. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei na casa, está repetido aqui, né? Vamos lá, sequência 47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Deixa eu dar algumas informações, deixa eu só ir na sequência aqui. 48, então disse a mulher, então disse a mulher, vou destacar o A, perdoados são os teus pecados.
Deixa eu dar alguns detalhes que são importantes aqui, para a gente compreender essa história. Porque, além de a gente fazer destaque sobre a circunstância e sobre a referência do perdão, eu quero destacar a questão cultural que fazia parte. Quando o indivíduo chegava na casa de alguém, neste ambiente, nesta cultura, ele recebia água para lavar os seus pés, lavar as suas mãos. Era ungido com óleo. Para que ele se assentasse à mesa, ele precisava passar por este processo. E o interessante é que esta mulher presenciou esta situação. E não fazer isto, alguém que recebia alguém numa casa, e não propor isto, era como uma falta de gentileza. Vou tentar exemplificar. Eu só quero destacar as 3 coisas, tá? Que Jesus destaca. Entrei na tua casa e não me deste água. Não me deste... e tinha que saudar também. Não me deste o ósculo. E não me ungiste a cabeça com óleo. São 3 coisas que faziam parte daquele que recebia alguém na sua casa. Agora eu vou tentar exemplificar para você ver que a atitude da mulher mostra alguém que está dizendo assim, eu te quero receber na minha vida, eu já te recebi na minha vida e eu quero demonstrar definitivamente que eu te quero para sempre na minha vida. E aquele que era o anfitrião da casa não recebe o seu hóspede dessa forma. Não oferece a água para lavar as mãos e os pés antes de sentar-se à mesa. Não o saúda com ósculo e não unge com óleo, como a limpeza, e agora ele está preparado. Seria mais ou menos se eu te convidasse para você ir na minha casa. Vem aqui na minha casa, venha almoçar na minha casa. E eu abrisse a porta e dissesse assim, pode sentar. E eu virasse as costas ou ficasse como se tivesse televisão ligada, ficasse olhando para a televisão, não desse atenção para você, não te dissesse, né, não te oferecesse, você, né, se eu te convidei para uma refeição, você aceita uma água, né, criasse aquele ambiente, sabe, sentasse ali na sala primeiro, conversasse, e aí te convidasse para ir à mesa, te acolhesse naquele momento. Dá para entender como é que você se sentiria se eu te convidasse para ir à minha casa e eu não fosse gentil e acolhedor com você? Eu não sei se já aconteceu isso com você em algum momento, mas quando a gente está falando isso em uma cultura que é extremamente acolhedora, é um desleixo total. Agora vamos pensar nisso espiritualmente, porque Simão não foi acolhedor. Simão não disse, Jesus, faça parte da minha vida. Simão não disse, Senhor, eu preciso de Ti. Simão não disse, Senhor, o Senhor me perdoou dos meus pecados, eu preciso do Senhor. Não. No final vai haver a contestação, esse perdoa pecados, porque havia um grupo para observar o Senhor, um grupo de fariseus, de religiosos, mas esta mulher faz totalmente o contrário. Sabe por quê? Porque ela sabia o que significava ter sido perdoada pelo Senhor e ter agora uma nova vida. Ela lhe ofereceu 1 ano de trabalho, com todas as suas limitações. Ela lhe ofereceu toda a gentileza que não foi oferecida pelo anfitrião da casa. Queria pensar junto com você o risco que a gente corre às vezes. Estou falando, pensando na gente que faz parte da cultura religiosa, tá? Nós não nos rendemos, não nos humilhamos
e não dizemos, Senhor, faça parte da minha vida, porque o Senhor me perdoou dos meus pecados. Nós nos aproximamos, nós queremos que Ele esteja pelos nossos próprios interesses. E o maior interesse que um cristão deve ter quando ele se declara ser um cristão é o interesse do perdão que ele recebe em Jesus Cristo. E quando ele recebe esse perdão, ele não se contém. Senhor, faça parte da minha vida. E aí ele quer contagiar a todos com aquilo que ele recebeu. Ele quer contar para todos que ele teve uma nova oportunidade. E ele não vai olhar para os outros dizendo assim, é pecadora. Não vai ser exclusivista. Dá para entender? Ficou fácil para você? O texto conclui, versos 49 e 50, os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, vai, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E eu termino com o texto de Lucas, capítulo 5, versos 31 e 32. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse texto te fala? Esse texto diz alguma coisa para você? Eu quero dizer o que esse texto diz para mim. Eu sou um doente. Eu sou um pecador. Eu preciso do Senhor Jesus. E eu reconheço que um dia Ele me resgatou e eu não posso esquecer disso. Eu quero ser gentil com Ele. Eu quero saudá-lo com o ósculo. Eu quero beijar o seu rosto e dizer obrigado, Senhor. Eu quero oferecer água para que seus pés e suas mãos sejam lavados. E eu quero ungí-lo oferecendo o que eu tiver de melhor. Só quem recebeu o perdão e reconhece o recebimento, reconhece que é um pecador, fará isso. Dá para entender? O Senhor não veio chamar quem se acha, não. O Senhor veio chamar aquele que reconhece que precisa do perdão, aquele que foi perdoado. Eu quero orar para que a gente tenha essa percepção clara e a gente receba o Senhor como Ele deve ser recebido. Pai, obrigado pela Tua palavra, pela mensagem. Obrigado pelo exemplo desta mulher que recebeu perdão, ofereceu o melhor e tratou Jesus dignamente. Que a gente trate o Senhor dignamente, que a gente não faça, não receba o Senhor, não se diga cristão por interesses, não. Que o nosso maior interesse e reconhecimento seja eu sou um pecador, obrigado Senhor por me perdoar. Eu suplico isso, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos essa semana, estudarmos esse tema. Segunda-feira a gente está de volta. E semana que vem, será que a gente precisa ir à igreja? Igreja é importante? Um bom final de semana, a gente se encontra semana que vem.